Boa tarde. Que bom que você está aqui na On The Way. Muito prazer receber você mais uma vez. Você sabe, nós somos uma comunidade adventista do sétimo dia e a cada semana o nosso desejo é que você possamos juntos escrever uma nova história com Deus. E esse final de semana é um final de semana especial, que, como foi dito aqui pela Ellen ao longo da nossa programação, a gente celebra 3 anos da nossa comunidade. Eu quero chamar aqui, eu vi ela passando ali, a Alexandra, por favor, Alexandra, vem aqui. Eu sei que você acabou de passar aí. Cadê a Alexandra? Pode baixar um pouquinho meu microfone, por favor. A Alexandra está voltando. A Alexandra preparou para a gente essa linda decoração, vocês vão ver também ali as mesas todas decoradas. E eu vou pedir para a Alexandra explicar, porque tem um simbolismo, não é apenas uma linda decoração, tem um significado. Explica para a gente, por favor, Alexandra. Bom dia e feliz sábado a todos. É o seguinte, se vocês se aproximarem depois, vocês podem ver, essas luzezinhas que estão ao redor da cesta são anjos proclamando o Evangelho, como se fosse tocando as trombetas, não é? O balão simboliza espalhar a mensagem no mundo. A palavra de Deus também está aqui, dentro da cesta. Os trigos simboliza a seara que já está madura, pronta para ser colhida, não é? E a luz irradiando o mundo. O número 3 é o número de anos que a On The Way está pregando o Evangelho. Ok? Deus abençoe vocês. Uma salva de palmas para a Alessandra, para toda a equipe, que ao longo desse final de semana, nós tivemos ontem também uma Santa Ceia, com a Vanessa, ajudou aqui na decoração, a Ellen, a Kimberly, mas eu quero aproveitar esse momento para agradecer a todos os voluntários que têm feito parte dessa comunidade. São 3 anos, e se a gente vai para os livros, né, o nosso registro de membros, nós temos 45 membros aqui, nos livros, né, no registro, mas nós temos, graças a Deus, mais de 70 pessoas que se envolvem diretamente a cada semana, servindo aqui para que essa igreja continue cumprindo o plano de Deus aqui, o seu propósito e crescendo. Então, quero agradecer de coração a todos os voluntários, a todos vocês, todos os presentes aqui, você que nos visita também, porque você, como foi dito aqui pela Ellen, você faz parte também dessa comunidade. E a gente também quer agradecer a Deus, porque se você conhece um pouquinho da história desta igreja, você vai ver que Deus operou vários milagres para que a gente pudesse hoje estar aqui, reunidos aqui neste local, neste prédio, e Deus tem sido muito bom. Então, nossa gratidão a Deus pelo seu cuidado, pela sua direção também. Quero agradecer também a sua companhia, você que nos acompanha pela nossa transmissão, que Deus também possa te abençoar. E a gente vai ler agora um texto bíblico, que é a nossa reflexão desta tarde. Pode abaixar mais um pouquinho só o meu microfone, por favor. E eu gostaria que você fechasse seus olhos, então, para que a gente pedisse mais uma vez a direção de Deus neste momento. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque hoje a gente celebra um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida da nossa família, mas também na vida da nossa comunidade. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guiado. E nesse momento a gente depende também de Ti, que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo para que a gente possa ouvir a Tua voz falando a nós através da leitura da Tua palavra. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 13 em diante. E diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios, cerca de 11 quilômetros dali de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, e o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que era ele quem traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu.
Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e estes disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas. Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito, dizendo: fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles, e quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? E imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Queria que você pensasse aí no pior dia da sua vida. Tem que demorar um pouquinho, né? Porque a gente tem muitos maus dias, né, ao longo da nossa história. Mas pensa aí, no pior dia da sua vida. Eu sei quais foram os piores dias da minha vida. Na sexta-feira, talvez você conheça essa imagem. Eu sei que eu coloquei ela no começo do slide aí, Saulinho. Não sei se você reconhece essa pessoa aí, né? Talvez sim, talvez não. Ele apareceu nas notícias, especialmente na sexta-feira. O nome dele é Kurt. Kurt o quê? Quem sabe o nome, o sobrenome? É George Kurtz. Esse é o nome dele, George Kurtz. Ele é CEO de uma empresa chamada CrowdStrike. Já sabe ou não? Quem é? Esse rapaz, ele é o dono da empresa que causou um apagão digital nessa sexta-feira, né? Foi bem odiado, recebeu muito hate nessa sexta-feira. Eu sei que o Saulo sofreu um pouquinho das consequências, né? O Saulo estava em um dos aeroportos que foi afetado por esse apagão digital. Ele tem essa empresa de segurança de dispositivos em rede, e a empresa, em algum momento, fez uma atualização na sexta-feira, e aquela atualização causou um problema, um apagão digital, especialmente porque o principal cliente dessa empresa é a Microsoft, né? Então, vários aeroportos, hospitais, rede de saúde, de educação, tiveram aquela famosa, né, não desejável tela azul no computador. Então, esse rapaz teve um péssimo dia ontem. Tenho certeza que ficou marcado ali como um dos piores dias da sua história. O mundo inteiro foi afetado. Só que nos Estados Unidos, mais de 20 mil voos, parece, foram cancelados, foram remarcados. E esse problema ainda vai acontecer por alguns dias. E lendo ali um pouquinho do noticiário dessa história, só ontem ele perdeu 1,5 bilhão de reais. Só ontem, né? Ele vai perder ainda mais, a empresa dele vai desvalorizar, vai continuar desvalorizando. Mas ele é bilionário, né? Ele tem uma fortuna avaliada em 16 bilhões, né? Então ele continua um bilionário, um pouquinho mais, não sei se podemos usar a palavra pobre, né? Mas um pouquinho mais, perdeu um pouquinho de dinheiro lá. Mas com certeza, na vida desses discípulos que a gente acabou de ler o relato, esse foi o pior dia da vida deles. Aquele final de semana foi o pior final de semana da vida deles. E o livro de Lucas, no finalzinho, capítulo 24, conta como é que foi aquele dia. É dito no início do capítulo que as mulheres foram até o túmulo de Jesus, foram até a tumba de Jesus. Quando elas chegaram lá, a pedra estava removida e Jesus não estava lá no local. E elas ali, sem saber o que fazer, amedrontadas, elas se depararam com 2 anjos, 2 homens com vestes resplandecentes. E aí elas se ajoelharam ali, se prostraram com medo. E os anjos disseram para ela algo do tipo: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está morto, ele ressuscitou. Amém? E a gente crê que Jesus Cristo ressuscitou. E aquelas mulheres então voltaram para se encontrar com os discípulos e para trazer essa grande notícia: olha, Jesus Cristo ressuscitou. Eu sei que a gente sofreu, eu sei que a gente viu ali a crucifixão, ali a tortura, a humilhação pública de Jesus, mas Jesus Cristo ressuscitou. Nós recebemos essa notícia dos anjos, nós vimos
o túmulo está vazio. E aqueles homens, aqueles discípulos, eles não acreditaram nas palavras das mulheres. A Bíblia diz assim que eles acharam que aquilo era loucura. Eu abro um parênteses aqui, né? Muitas vezes, especialmente no contexto religioso, existe uma diminuição do papel das mulheres. As mulheres, de repente, não têm um papel preponderante em muitas comunidades religiosas. E eu quero agradecer a Deus pelas mulheres aqui da nossa comunidade. Nós temos mulheres fortes aqui, cheias do Espírito Santo de Deus da nossa comunidade. A Hebe é uma das líderes da nossa igreja, lidera no ancianato, lidera em tantas áreas. Se a gente for enumerar aqui, vou passar alguns momentos aqui falando da importância da Hebe e de tantas outras mulheres aqui. O ministério da nossa igreja, que é o maior ministério, tem mais pessoas envolvidas, é o ministério do Potluck, liderado pela Elaine. São muitas famílias que ajudam aqui toda semana. O que falar do ministério de louvor, vocês viram ali, né? Um monte de mulher, faltando os homens aqui para representarem esse ministério. Quando a gente fala também do ministério infantil, as mulheres que têm cuidado das nossas crianças, eu aproveito para reforçar e fazer propaganda aqui. A partir de segunda-feira até sexta-feira e também no sábado, nós teremos aqui o VBS, a Escola Bíblica de Férias. Se você viu aqui, gostou das crianças cantando, durante essa semana essas crianças vão cantar, vão aprender músicas, vão aprender sobre Deus, vão estudar a Bíblia, vão também ter um momento ali de entretenimento, de recreação. E a gente precisa da ajuda de vocês. Se você pode vir aqui em algum desses dias desta semana para ajudar em algum horário, por favor, procure a Diana, procure a Cíntia, procure a Érica, a Kimberly, alguém no Ministério Infantil, para que você possa se voluntariar. Não pode ficar a semana inteira, não tem problema, fique um dia. Se você puder 2 dias, fique 2 dias. Mas a gente precisa também do seu apoio para o Ministério Infantil. Eu quero agradecer mais uma vez o Ministério Infantil pelo trabalho. E as mulheres, como eu disse, têm um papel importante, preponderante aqui na nossa comunidade. E aquelas mulheres chegaram e compartilharam as novas com os discípulos e eles não acreditaram. E aqui começa então o nosso relato. 2 discípulos indo de Jerusalém para Emaús. E no caminho, um estranho se junta a eles. Era final do dia, talvez já começou a escurecer. E aquelas pessoas, elas estavam tão focadas na sua tristeza, na sua dor, na sua decepção. O livro Desejar Todas as Nações, comentando esse aspecto, diz assim que elas estavam tão absortas nos seus problemas que isso as impediu de reconhecer aquele viajante. E como isso é comum na nossa vida, né? Como eu e você, que passamos sim por problemas, que passamos sim por dificuldades, que passamos sim por dor, luto, perda, nesses momentos especialmente, nós não conseguimos ver a presença de Jesus ao nosso lado. E nós nos sentimos sozinhos, abandonados por Deus, confusos, não nos sentimos amados pelo Pai. Porque os problemas são tão grandes, a dor é tão intensa, que a gente não consegue enxergar a mão de Deus na nossa vida. E a boa notícia do Evangelho é que Deus está com a gente nos momentos felizes, quando a gente se alegra, quando a gente está animado, quando a gente está feliz, Deus está com a gente. E Deus também está com a gente nos momentos de dor, nos momentos de aflição, nos momentos de tristeza, no momento do luto, no momento da dificuldade financeira. Se eu passar o microfone aqui para cada um contar a história de como veio para cá, quais foram as dificuldades que enfrentaram a chegar num país diferente, uma outra língua, uma outra cultura. Muitos deixaram a profissão que tinham no Brasil, tiveram que se adaptar a outros tipos de trabalho. E muitas vezes a gente sente esse abandono, essa solidão. Parece que Deus não está com a gente. As coisas às vezes não vão do jeito que a gente imaginou e planejou. Mas essa história, e ao longo da Bíblia, a gente vê a promessa de que Deus está ao nosso lado todos os dias. No Evangelho de Mateus, último capítulo 28, no verso 20, Jesus Cristo diz: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Essa é uma promessa, é o próprio Jesus dizendo para mim e para você, não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, o problema, a dor, o luto, tenha a certeza e a confiança de que eu estou com você todos os dias. Nós temos essa promessa também no livro de Isaías, Deus falando para a gente: não temas porque eu estou contigo. Essa é a promessa.
E eu e você podemos nos sentir abraçados, acolhidos por Jesus, porque Ele está ao nosso lado, especialmente nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, no momento de aflição. E a história vai progredindo, e quando Jesus se aproxima e pergunta, escuta, o que vocês estão falando? O que vocês estão discutindo? Quero saber do assunto que vocês estão conversando. E aí a gente percebe até um pouquinho de impaciência, né, daqueles discípulos falando com Jesus. Eles dizem algo do tipo, você talvez é o único visitante aqui em Jerusalém que não está sabendo do que está acontecendo, do que aconteceu agora nesse final de semana. Você não sabe do que a gente está falando, você não entende, você não estava aqui em Jerusalém agora, você está vindo de Jerusalém para Emaús, como assim? Você é o único? Só você não sabe do que aconteceu? E que ironia, né? Porque era justamente Jesus que sabia o que tinha acontecido. Aqueles discípulos não faziam ideia do que tinha acontecido. Mesmo Jesus passando tempo com eles, mesmo Jesus falando sobre a sua morte, falando da necessidade da sua morte e ressurreição ao terceiro dia. Aqueles discípulos não faziam ideia do que estava acontecendo. E a gente também se identifica com esses discípulos, porque muitas vezes na nossa vida a gente tem a audácia de dizer e pensar e agir como se a gente soubesse mais do que Deus, como cuidar da nossa vida. Muitas vezes a gente já ora, quando a gente apresenta um problema para Deus, a gente fala, Senhor, essa aqui é a situação. E Senhor, eu oro para que o Senhor faça assim, assim e assado. Muitas vezes a gente lida com Deus como a gente lida com uma empresa, né, que oferece produtos e serviços. A gente vai lá, entra no site, faz a nossa solicitação e a gente espera que Deus haja da forma como a gente gostaria que Ele agisse. Que Ele entregue o produto ou o serviço como a gente espera. Inclusive a gente põe até prazo de entrega, né? A gente espera que Deus resolva a nossa situação naquele determinado momento. E muitas vezes Deus não resolve e a gente procura até, em alguns lugares, né, o SAC, o serviço de atendimento ao consumidor, porque a gente quer reclamar. Talvez a sua experiência com Deus tenha sido interrompida porque você teve problemas e situações e Deus não agiu da forma com que você esperava. Isso causou em você uma chateação com Deus e um afastamento, porque você, olhando para a sua vida, para a sua situação, os seus problemas, você esperava que Deus agisse de outra forma. E talvez seja essa a grande questão, o grande desafio que eu e você enfrentamos na nossa caminhada com Deus. A dificuldade de confiar em Deus. Como é que a gente vai confiar em alguém? Os nossos problemas. E confiar exige uma outra atitude nossa, que é difícil. Para você confiar, você precisa entregar alguma coisa. O Noah, já há alguns anos, ele está estudando na pré-escola. E eu confio naquela pré-escola. E sabe como é que eu provo que eu confio? Porque todos os dias, de segunda a sexta, eu vou e deixo o meu filho lá naquela escola. Eu entrego o Noah para eles ficarem com o Noah durante o período lá de 5 horas. Isso é confiança ou não? Eu deixo o meu filho nas mãos de pessoas ali para cuidarem, para alimentarem, para ensinarem. Eu não estou lá. Eu estou confiando que aquelas pessoas vão fazer o melhor para o meu filho. Na vida, a gente tem dificuldade de entregar para Deus os nossos problemas, entregar para Deus os nossos caminhos, as nossas decisões. A gente fala que a gente confia em Deus, mas a gente não entrega. Quantas vezes a gente, de manhã, no nosso momento ali com Deus, a gente fala assim, Senhor, o meu dia é teu, as minhas decisões são tuas. Eu não quero nem dizer o que é para o Senhor fazer, porque eu não tenho conhecimento. Eu não sei o que é melhor para mim. Entrega. Essa palavra entrega, ela está associada na Bíblia ao contexto de adoração. Toda vez que alguém está adorando lá na Bíblia, a pessoa está prostrada, ela está entregue. Ela está à mercê. A gente vê isso de várias formas, a gente vai ver isso especialmente na próxima série, na história de Jó, uma série que a gente vai começar no próximo sábado, uma série sobre sabedoria. Nós vamos estudar alguns livros dessa seção da Bíblia, chamados Escritos, a área de sabedoria. E a gente tem dificuldade de confiar porque a gente não entrega as coisas para Deus. E por que a gente tem essa dificuldade? Porque, na verdade, talvez eu e você não conheçamos a Deus. Você só confia em alguém se você conhece, se você sabe como aquela pessoa vai cuidar, vai tratar das suas questões.
E se a gente não conhece a Deus, a gente não vai confiar em Deus, a gente não vai entregar a Ele a nossa vida, os nossos problemas, as nossas decisões, as áreas da nossa vida. E talvez essa aí seja a grande solução para os nossos problemas. Quer confiar em Deus? Quer entregar a sua vida a Deus de forma sincera e completa? Precisa conhecer a Deus. E aí Jesus Cristo, o texto diz que ele, começando por Moisés e depois pelos profetas, ele começa a dizer para aqueles discípulos que aquilo que aconteceu já estava previsto, tinha que acontecer, era necessário que Jesus morresse e depois ressuscitasse. A forma de eu e você conhecermos a Deus é passarmos tempo com a sua palavra, é estudando a Bíblia, estudando toda a Escritura, começando pelo Pentateuco, por Moisés, pelos primeiros livros, e a cada livro, a cada sessão da Bíblia, a gente vai estudando, a gente vai aprendendo mais sobre Deus, a gente vai adicionando camadas de informações que vão se conectando com as primeiras, e a gente vai desenhando uma imagem mais ampla de Deus. E eu sei, a Bíblia é um livro que muitas vezes é desafiador. É uma coleção de livros que foi escrito há milhares de anos atrás. Pessoas diferentes, outra cultura, outra língua. E a gente tem dificuldade de, às vezes, compreender, entender. Por isso que a leitura da Bíblia, ela necessita da intervenção divina. Para que você possamos ler a Bíblia, compreender aquilo que Deus tem para dizer para a gente precisa buscar o Espírito Santo, a gente precisa orar. Ao lermos a Bíblia, orarmos, falarmos com Deus: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero Te conhecer mais, eu quero saber o plano que o Senhor tem para a minha vida. Me ajuda a me conectar contigo. Por favor, Senhor, derrama o Seu Espírito para que agora na leitura da Tua palavra, o Senhor possa falar à minha mente, ao meu coração. É importante orarmos antes de lermos a Bíblia. Qualquer leitura da Bíblia vai trazer a nossa carga, o nosso conhecimento religioso, as experiências da nossa vida. É impossível eu e você lermos a Bíblia de forma isenta. Nós vamos trazer tudo que a gente já viveu, que a gente já ouviu sobre Deus. Mas pedindo o Espírito Santo, a gente diminui essa interferência humana na leitura da Bíblia. A nossa interferência pessoal. E aqui essa comunidade também está dedicada para te ajudar nesse processo. Todos os sábados, às 11h30, nós iniciamos aqui o nosso momento de estudo da Bíblia. Nós temos agora o professor Adriane, pastor, doutor, professor aqui na Andrews, nos ajudando nesse processo. Nós queremos estudar a Bíblia com você. Se você tem interesse de conhecer mais sobre Deus, se você tem interesse de crescer e progredir no seu relacionamento com Cristo, 11h30 é uma grande oportunidade para juntos nós estudarmos a palavra de Deus. Quando nós temos mais pessoas estudando juntos, a gente diminui também a chance de ter a minha impressão pessoal sobre o texto. Você pode ter, mas você vai ver uma outra perspectiva. E assim, no conjunto, nós somos edificados e aprendemos mais, aprendemos juntos. Quarta-feira também, nosso culto de oração, a gente também estuda a palavra de Deus. Nós temos grupos de estudo durante a semana, pessoas que se conectam, para se conectarem também com a palavra de Deus. Você é convidado, convidada para estar com a gente. Se é o seu desejo, me procure depois, procure alguém da nossa liderança. Porque parte da caminhada com Jesus é o conhecimento de com quem você está caminhando. Você precisa conhecer o que a Bíblia fala, o que Deus revelou sobre Ele, através dos livros, através das Escrituras da Bíblia. E nesse processo, Jesus vai andando com os discípulos. E Jesus vai falando para eles sobre a Bíblia, sobre o que as Escrituras falavam sobre Ele. E eles chegam então no final da jornada, ali na casa onde eles iam ficar, em Emaús. E Jesus, diz o texto bíblico, ele indica que ele vai continuar a viagem. E o texto fala que eles insistiram com Jesus, para que ele ficasse na sua casa. Interessante isso. Alguém insistindo para Jesus ficar com eles ali. Jesus fazendo o que ia seguir. Eles, não, por favor, fica aqui. E o brasileiro tem muito disso, né? A gente, às vezes, vai num lugar, está conversando com alguém, vai num restaurante, e a gente sai, termina, aí vai lá para fora, né? Aí fica mais uns 20, 30, 40 minutos ali fora, né? Aí depois vai para o carro, para ali, um pouquinho, conversa mais um pouquinho. Você vê ali no texto o desejo daquelas pessoas de continuarem ouvindo sobre Jesus, sobre o que ele estava dizendo. Imagina se essa fosse uma realidade na nossa vida também. Imagina se a gente tivesse esse desejo ardendo no nosso coração de passar mais tempo com Jesus, de ouvir mais sobre a sua palavra, de orar mais, de ler mais a Bíblia.
Imagina uma igreja, uma comunidade inteira, onde todas as pessoas tivessem esse desejo, de forma intencional, de passarem tempo com Deus, com Jesus. Como nós lemos ali no início do louvor, Davi, o desejo de Davi era poder morar na casa de Deus todos os dias da vida dele. Imagina se esse fosse também o nosso desejo. Como é que Deus iria usar essa comunidade mais ainda? Se todos nós tivéssemos como prioridade na nossa vida passar tempo. Imagina se o nosso desejo fosse que Jesus Cristo habitasse em todas as nossas casas, nos nossos lares. Aqueles discípulos insistiram e Jesus entrou e passou ali com eles um tempo. E até ali eles ainda não haviam reconhecido Jesus. Até o momento, diz o texto, que Jesus então toma o pão, agradece a Deus pelo pão, parte o pão e compartilha com eles. Naquele momento, os discípulos reconheceram Jesus. Se a gente analisar o ministério de Jesus, Jesus fez vários milagres. Ele começa o seu ministério transformando água em vinho. Milagre. Ele cura doentes de diversos tipos. Ele anda sobre as águas. Ele acalma a tempestade. Ele faz milagres assim incomuns. Eu gosto muito de um milagre quando Jesus estava com os discípulos numa cidade e eles foram ali perguntados sobre o imposto. Pedro fala: não, a gente não tem dinheiro, não me preparei para pagar o imposto aqui nessa cidade. Jesus fala: não tem problema, pega um barco, vai ali determinado momento ali do lago e joga a rede. Para o lado que você jogar a rede, você vai pegar um peixe. O peixe que você pegar, você vai abrir a boca do peixe e vai ter um dinheiro lá. Olha que milagre inusitado, né? Jesus fez vários milagres, ele até ressuscitou pessoas. Mas os discípulos reconheceram Jesus. Jesus se deixou ser reconhecido no momento em que ele agradece e partilha o pão, compartilha com as pessoas. Nós falamos um pouquinho ontem aqui na cerimônia da Santa Ceia, dessa teologia do alimento, como é que Deus se revela também ao longo da Bíblia através da comida e do ato de nos alimentarmos. Como é que a comida ela aponta para Deus como sendo algo que Deus nos dá, como sendo prova do cuidado de Deus, do carinho de Deus conosco, do sustento, da provisão divina. E como é também que o pão, de forma especial, ele é um dos símbolos que apontam para Jesus. E Jesus é justamente reconhecido ao partir o pão e compartilhar o pão. Uma imagem clara de que depois de ter pregado tudo sobre a sua morte e ressurreição, Jesus agora demonstra, através do partir o pão, o que foi que realmente ele fez na cruz do Calvário. O seu corpo foi partido para ser compartilhado. Esse é o Evangelho. Resumido numa imagem, numa cena, Jesus agradecendo a Deus, partindo e compartilhando o pão. Eu e você precisamos do alimento. Todos os dias, eu e você temos aí 2, 3 refeições, alguns mais. Porque a gente precisa. É algo que faz parte da nossa sobrevivência, uma necessidade. E essa história de transformação desses discípulos nos ensina que eu e você temos a necessidade de nos alimentarmos de um relacionamento com Jesus. De nos alimentarmos da palavra de Deus, porque nem só de pão a gente vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Precisamos de Jesus, o pão da vida. Precisamos aceitar o sacrifício da cruz, para que a gente tenha a nossa história reescrita, a nossa vida transformada. Mas não basta a gente vir aqui, a gente se alimentar, a gente estudar a Bíblia, a gente receber o pão da vida, se a gente também não compartilhar esse pão. O texto diz que, depois que Jesus compartilhou o pão, depois que eles reconheceram Jesus, Jesus sumiu, desapareceu na frente deles. E o que acontece, diz o texto, é que imediatamente, eles voltaram os 11 quilômetros no escuro, a pé, mais 3 horas de viagem ali, pelo menos. Tinham acabado de chegar, estavam comendo, Jesus, reconheceram, Jesus sumiu, imediatamente eles voltaram para compartilhar a notícia com as outras pessoas. Parte da transformação
da nossa história. É não apenas aceitar Jesus Cristo, é não apenas conhecê-lo através das Escrituras, mas é também compartilhar isso com as outras pessoas. No início dessa comunidade, e a gente está aqui celebrando esses 3 anos, a liderança dessa comunidade, orando, buscando, escreveu uma declaração de missão. E a gente vai ver aqui, vamos ler juntos. Queria que você lesse comigo. Viver e compartilhar. Vamos de novo, todo mundo, vamos ler junto. Fazer um jogral, lembra do jogral? Vamos lá. Viver e compartilhar o amor de Cristo, conectando todas as pessoas, proclamando esperança no Barry County, ó, audácia, né? Todo o Barry County. Quando a gente escreveu isso, a gente falou, poxa, mas será que é uma área tão grande assim? Como é que a gente vai ter influência numa área tão grande? E na semana passada, aliás, nos anos passados, que a gente começou a nossa feira, a gente recebe pessoas de todos os lugares. Tem gente que vem de Detroit, que não é nem Barry County. Tem gente que vem de Grand Rapids, tem gente que vem de Kalamazoo. Tem gente que vem de Barron Springs, tem gente que vem de Benton Harbor, de Stevensville, de St. Joseph. Vem aqui, ó, na nossa igreja, no estacionamento da nossa igreja, aos domingos. Já fica a propaganda, amanhã, a partir da 1 até as 4. Uma feira com pastel e várias outras comidas, né? Lucas e Rose, amanhã está confirmado? É a oportunidade de você conectarmos o quê? Todas as pessoas. Porque se a gente está vivendo o amor de Cristo, a gente precisa compartilhar, e com todo mundo. Com o brasileiro, com o americano, com o hispano, com outras pessoas. Várias pessoas de diferentes etnias vêm aqui na feira aos domingos. E a gente tem essa oportunidade de se conectar e de compartilhar o amor de Deus. Eu vou pedir para o Saulo voltar, eu vou cantar uma canção. Tem gente que reclama que eu não canto, eu adoro cantar essa música. E essa música fala justamente do papel, pode deixar tocando, do papel que você temos em promover o reino de Deus. O reino de Deus vai crescer independente da minha participação e da sua. Deus não precisa da nossa participação, mas Ele nos dá o privilégio de participarmos e compartilharmos as nossas histórias, para que eu e você e mais pessoas possam viver uma nova história com Deus. Alguém está pedindo um pedaço de pão. Alguém está querendo um pouco de atenção. Alguém está chorando por não ter a solução. Alguém está buscando encontrar a salvação. Temos que mostrar o que é o amor. Somos a voz, somos as mãos, somos esperança e luz. Temos que falar, temos que mostrar o que é o amor. Há muitos que procuram um olhar de compaixão. Palavras são bonitas, mas vazias sem ação. Temos que mostrar o que é o amor. Somos a voz, somos as mãos, somos esperança e luz. Temos que falar, temos que mostrar o que é o amor. Precisamos aprender o que realmente é viver, percebendo que existe muito mais a se fazer. Somos a voz, somos as mãos, somos esperança e luz. Temos que falar,
temos que mostrar o que é o amor. Somos a voz, somos as mãos, somos esperança e luz. Temos que falar, temos que mostrar o que é o amor. O que é o amor? O que é o amor? Amor, amor. Eu queria que vocês se colocassem em pé. Nós vamos cantar mais uma canção que fala sobre Jesus Cristo. A razão de estarmos aqui, o pilar da nossa vida, da nossa existência, o nosso cornerstone. E eu não vou cantar sozinho, cadê o Ministério de Louvor? Christ alone. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm,
Nosso Deus e Pai, essa é a nossa esperança, esse é o nosso desejo. Nós aguardamos a Tua volta, o dia que o Senhor vai voltar e restaurar este mundo. Enquanto isso, Pai, que o Senhor esteja conosco nesta jornada, no caminho, que a cada dia a gente possa ter a nossa vida transformada, a nossa mente, o nosso coração. Nos ajude a confiar, nos ajude a Te entregar a nossa vida, os nossos desejos, as nossas dificuldades, problemas e decisões. E nos ajude, Pai, a não apenas Te reconhecer no partir do pão, mas que a gente possa também nos alimentarmos de Ti e compartilharmos esse alimento com outras pessoas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.